As oscilações podem percorrer um meio como o ar ou a água, sem transportar matéria junto com elas. Esses distúrbios mecânicos são chamados ondas. Em qualquer época, ocorrem certas experiências que quase ainda não seriam possíveis. Essas experiências são conhecidas como estado da arte. Constituem um teste da perícia e engenhosidade dos melhores físicos experimentalistas. Um exemplo disso hoje poderia ser a tentativa de detectar as ondas gravitacionais, procedentes de estrelas distantes. No final do século XVII, uma dessas experiências de estado de arte foi medir a velocidade do som. O som normalmente chega até nós através do ar. Se aqui não existisse ar, vocês não estariam me ouvindo. Naturalmente, vocês enfrentariam problemas mais sérios, mas isso é outra história. O som se propaga muito rapidamente, mas sua velocidade não é infinita. Podemos ouvir ecos, o som se refletindo em paredes distantes. Vemos o relâmpago antes de ouvirmos o trovão, porque a luz se propaga com maior rapidez que o som. Há 300 anos, um dos que tentaram medir a velocidade do som foi o próprio Isaac Newton. Suas medições não foram as melhores obtidas em sua época. A física experimental é uma arte e não era o forte de Newton. Mas é interessante observar como ele tentou fazer essas medições. No Trinity College havia um longo corredor onde se ouvia um eco. Ele tentou medir o tempo que um som levava para chegar ao corredor e voltar. Como instrumento de medição, ele utilizou um simples pêndulo. O tempo gasto por um pêndulo para completar um balanço depende do seu comprimento. No momento em que se ouvia o som agudo, o pêndulo era liberado. Se o pêndulo voltasse antes do som, ele estava adiantado, e seu comprimento era aumentado. Se o som voltasse primeiro, ele estaria atrasado, e o pêndulo tinha o seu tamanho reduzido. Dessa maneira, ele pôde se aproximar cada vez mais do tempo exato que o som demorava para chegar ao corredor e voltar, podendo assim medir a velocidade do som. Agora vamos explicar o que é o som. O som é uma onda, um distúrbio que se propaga numa velocidade definida, como as ondas nesta máquina. Um bom ponto para iniciarmos a nossa discussão sobre as ondas é utilizarmos dois osciladores harmônicos como estes, ligados um no outro. A água, a luz, o som, até mesmo a pressão, todos se propagam em ondas. De fato, através de todo o mundo físico, as ondas são um dos fenômenos naturais mais comuns. E a natureza não é a única capaz de fazer ondas. As pessoas também podem fazer suas próprias ondas. Elas fazem isso há muito tempo. Nova York, 1926. Os nossos aplausos para Gertrude Ederle, a primeira mulher a atravessar a nado o Canal da Mancha. Aqui está acontecendo muito mais do que percebem os nossos olhos. Essa é uma onda de choque humana, com uma frente de onda circular, como os movimentos moleculares de uma onda sonora num gás. A onda passa de uma pessoa para outra, deixando um vácuo parcial em seu rastro. Essa frente de onda não recorrente foi inofensiva. Essa outra, não. Eniwetok, 1952. O primeiro teste da bomba de hidrogênio. O mundo em geral sente o calor da primeira onda de choque nuclear na Guerra Fria.
Mas o fenômeno de dispersão das ondas remonta a uma época muito anterior a 1952, anterior mesmo a 1926. Ele remonta à própria origem dos tempos e do próprio universo, na verdade. O Big Bang. E como no início de tudo, um distúrbio ocorrido num determinado local, seja natural ou artificial, causa inevitavelmente uma reação em outro. É sempre assim. Um distúrbio nas condições atmosféricas de uma região polar causa problemas numa ilha tropical do outro lado do globo. A cadeia de eventos e fenômenos terrestres, ligados por laços infinitamente complexos, pode ser melhor observada à distância. Mas talvez possa ser melhor compreendida em close-up. Isso porque não importa quão complexo pareça ser o sistema. Um princípio básico dá início à explicação de seus aspectos físicos. Se diferentes sistemas mecânicos são unidos, uma perturbação num deles é transmitida ao outro. Quando qualquer sistema mecânico estável é perturbado, a resposta da natureza é o movimento harmônico simples. No caso de um oscilador isolado, isso é o máximo que acontece. Mas quando os osciladores estão ligados uns aos outros numa cadeia, um distúrbio registrado num deles é transmitido ao outro e ao seguinte, até o fim da sequência. Essa é a essência de uma onda mecânica. Às vezes, osciladores mecânicos individuais são fáceis de distinguir. Em outros casos, a própria onda é mais fácil de ser observada do que os osciladores em si. Talvez ainda mais surpreendente, as ondas se propagam não apenas ao longo da superfície da água, mas até mesmo no interior de um sólido cristalino. A velocidade de uma perturbação depende do meio através do qual ela passa e da ligação entre uma partícula de matéria e outra. Se a ligação é fraca, a perturbação passa lentamente. Se é forte, isso acontece rapidamente. Mas não importa a velocidade ou o meio, a água, o ar, até mesmo um sólido, todas as ondas que se propagam através de qualquer meio são chamadas ondas mecânicas. As ondas mecânicas, ou impulsos, passam através de um cristal de átomo para átomo, porque cada átomo está preso a uma posição de equilíbrio por forças elétricas. Quando perturbados, eles agem mecanicamente, exatamente como massas ligadas por molas. Quando um impulso se propaga através de um sistema, nenhum oscilador se propaga, apenas a perturbação se propaga.
Às vezes, as oscilações mecânicas podem ser mais tocantes do que propriamente perturbadoras. Podem ser tanto arte como ciência e serem apreciadas como ambas. Os instrumentos musicais emitem ondas contínuas através do ar. Ondas que podem ser não só ouvidas, mas também visualizadas. Massas ligadas por molas talvez não tenham a beleza da música, mas o princípio é o mesmo. Ele pode ser descrito por poucas palavras. Cada onda tem uma amplitude, a dimensão do distúrbio. Essa amplitude é preservada à medida em que a onda se propaga. Ela possui também um tempo definido para cada ciclo completo, chamado período. O inverso do período é chamado frequência. O tom da música depende de sua frequência. Quanto mais alta a frequência, mais alto o tom ou altura do som. E a intensidade ou volume da música depende da amplitude. Mas não importando sua intensidade, os sons estão sempre em movimento. E independente do tom ou da intensidade, todo som se propaga no ar exatamente na mesma velocidade. Se isso não acontecesse, cada ouvinte ouviria uma apresentação diferente. Quer seja breve e suave, ou forte e longa, cada onda tem uma distância definida de uma compressão à outra, chamada comprimento de onda. O comprimento de onda é igual ao período vezes a velocidade da onda. Ou, em outras palavras, frequência vezes comprimento de onda é igual à velocidade. Frequências mais baixas produzem um maior comprimento de onda. Mas a velocidade permanece a mesma. No caso de ondas sonoras no ar, a velocidade é sempre a mesma, independente da frequência, do comprimento de onda e até mesmo da amplitude. Mas nem todas as ondas alcançam essa posição de equilíbrio. As ondas sonoras e as ondas aquáticas se propagam com diferentes velocidades. E ao contrário das ondas sonoras, as ondas aquáticas podem desenvolver velocidades diferentes umas das outras. Longe do continente, no alto mar, ondas longas andam mais depressa que ondas curtas. Mas perto da praia, as ondas andam juntas. Independentemente de seus comprimentos, todas as ondas têm sua velocidade reduzida à medida em que se aproximam da praia. Na mecânica das ondas, isso é o essencial. Porque, tanto na terra como no mar, na verdade, em qualquer lugar, todas as ondas mecânicas observam os mesmos princípios básicos. Onde quer que ocorram ondas,
Os osciladores harmônicos respondem e voltam para trás. Os osciladores estão ligados de tal maneira que o ciclo de cada um excita o oscilador ao lado. Mas o que determina a velocidade de movimento das ondas? No caso de massas ligadas por molas, a velocidade da onda depende da rigidez da mola, da massa de cada oscilador e da distância de equilíbrio entre elas. Na água, a gravidade é a força que faz a água voltar para trás. É por isso que a gravidade determina a velocidade da onda aquática e também seu comprimento. Se a água é muito mais profunda do que o comprimento da onda, sua velocidade é aproximadamente igual à raiz quadrada de G, a aceleração da gravidade, vezes o comprimento de onda, dividido por 2π. Em outras palavras, as ondas oceânicas longas movem-se rapidamente, enquanto as ondulações pequenas movem-se mais lentamente. O resultado é que, na água profunda, as ondas longas passam sob as ondulações da superfície. E quer se trate de ondas longas ou pequenas ondulações, as ondas aquáticas diferem das ondas mecânicas simples de várias outras maneiras. Por exemplo, massas e molas podem oscilar na mesma direção em que estão ligadas. Essas são as chamadas ondas longitudinais. E também podem ocorrer para os lados. São chamadas ondas transversais. Mas as ondas aquáticas não são nem longitudinais, nem transversais. Na verdade, cada partícula de água na superfície se move ao longo de uma pequena circunferência. Cada circunferência é ligeiramente deslocada da próxima, produzindo juntas a familiar ondulação da superfície da água. À medida em que a onda aquática se aproxima da praia, ela entra em contato cada vez maior com o leito do mar, o que reduz a sua velocidade. Quanto mais próxima estiver a superfície do mar, de seu fundo, mais lenta a onda. Em águas rasas, a velocidade da onda é aproximadamente igual à raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes a profundidade da água. Quando isso acontece, a parte fina da onda se move mais rapidamente do que a sua parte mais grossa, comprometendo sua forma de onda senoidal e, finalmente, fazendo a onda quebrar. As ondas sonoras podem ser ouvidas, mas não podem ser vistas. As ondas sonoras são produzidas por algo que vibra o ar. Um objeto em vibração faz com que o ar circundante entre em movimento, comprimindo e expandindo sua densidade com cada vibração. Uma onda sonora apresenta a mesma frequência de sua fonte. A força que impulsiona uma onda sonora provém de uma mudança de pressão em consequência do aumento ou diminuição da densidade do ar. Enquanto que a velocidade das ondas aquáticas depende da gravidade, a velocidade do som depende da pressão e densidade do ar. No ar, a velocidade do som é aproximadamente igual à raiz quadrada da pressão dividida pela densidade do ar. Em todo o mundo, no cenário mais delicado ou no mais violento, uma infinidade de partículas de matéria vibram em uníssono. E, de acordo com os princípios do movimento harmônico,
Elas produzem o fenômeno da onda mecânica. Agora compreendemos porque Isaac Newton utilizou um pêndulo num corredor do Trinity College. Ele tinha uma teoria sobre a velocidade do som e achava que ela devia ser igual à raiz quadrada da pressão atmosférica dividida pela densidade do ar. Quando utilizou esses valores para determinar essa velocidade, o resultado foi 979 pés por segundo. Newton tentava medir a velocidade a fim de confirmar se sua teoria estava correta. Mas a medição mais precisa não foi obtida por Newton. A melhor medição obtida na época foi a de William Derham, que conseguiu um resultado de 1.142 pés por segundo. Nessa altura, Newton precisou fazer o que todo cientista deve fazer: um julgamento de valor. Sua teoria previu esse número. A experiência mediu esse resultado. A questão era: isso é bom ou ruim? Esse acordo ou desacordo entre esses números é satisfatório ou insatisfatório? Sabemos hoje que o que Newton fez foi um ato absolutamente estarrecedor. Antes dele, ninguém tinha a menor ideia de qual deveria ser a velocidade do som. Foi então que surgiu Newton, com a ideia correta do que era o som, e calculou sua velocidade com um erro de 20%. Ele deveria ter ficado satisfeito. Mas Newton analisou a situação e achou que ela era total e completamente inaceitável. Porque todo o avanço da revolução científica desde o tempo de Copérnico era retirar a mágica e o ocultismo da ciência. Newton havia introduzido sua teoria da gravitação, na qual forças invisíveis agiam entre os corpos a grandes distâncias e sem que houvesse nada entre eles. Isso parecia a Newton e seus contemporâneos como mágica. Newton defendia a sua teoria dizendo que ela estava correta porque funcionava. Ele conseguia fornecer predições numéricas exatas. Esse é o verdadeiro teste da validade de uma ideia científica. Se a concordância é o verdadeiro teste da sua teoria da gravitação, ela também deveria ser o verdadeiro teste da sua teoria da velocidade do som, que estava errada em 20%. Newton decidiu então corrigir sua própria teoria. O que ele fez tem um nome especial: cozinhada. Nenhum cientista jamais fez uma coisa dessas. Uma cozinhada feita pelo grande Sir Isaac Newton na sua obra fundamental da ciência, Os Princípios. Vou contar o que ele fez. Ouçam com muita atenção. Ele diz: o som desenvolve 979 pés por segundo. Não através do ar, mas através do espaço entre as moléculas de ar. Na verdade, ele anda ainda mais a cada segundo, porque as próprias moléculas ocupam espaço. Que espaço elas ocupam? Ele diz: sabemos que a densidade do ar é 470 vezes menor do que a densidade da água. Se imaginarmos um volume como esse contendo ar, esse ar poderia ser condensado em 1 sobre 470 desse volume. Nesse caso, a distância linear seria de 1/9 da distância linear original. A distância extra percorrida pelo som em 1 segundo é 979 dividido por 9, que é 108 a mais. Se ele acrescenta esse valor, obtemos 1.088 pés por segundo. O resultado está mais próximo, mas ainda não satisfaz Newton. Ele disse: o ar é 10% vapor de água. Como é que ele sabia disso? Ele não disse. A água não participa desse processo. Por que não? Ele não disse também por quê. Deveríamos ter dividido pela raiz quadrada de 9 décimos da densidade do ar. O outro 1/10 é água.
Devemos acrescentar a isso 1088 dividido pela raiz quadrada de 0,9. Isso representa mais 5%, cerca de 55 pés. Acrescentando esses 55 pés, o resultado é de 1.143 pés por segundo, comparável a 1.142 pés por segundo. Agora Newton estava satisfeito. Foi assim que Sir Isaac Newton fez a ciência e o raciocínio triunfarem sobre a mágica e o ocultismo. Até a próxima. A verdadeira razão da diferença entre o cálculo de Newton e a velocidade do som medida é que o ar é aquecido quando comprimido, fazendo com que volte para trás um pouco mais rapidamente. Esse efeito sutil não seria descoberto senão um século depois da morte de Newton.